Minha experiência com a ayahuasca. Faz mais ou menos um ano e meio que eu tive a minha experiência com ayahuasca, Nichipan, Daime, Umbandaime, enfim, da forma que você conheça ou talvez vai conhecer um dia. Quero contar um pouco da minha experiência, como é que foi esse processo, até porque eu estou devendo a mim mesmo para poder compartilhar com alguém, né, essa experiência e de preferência preferi vir aqui em público para poder falar para vocês. Bom, faz um ano e meio mais ou menos que eu tive a minha experiência, né, com as medicinas sagradas da floresta, e eu sempre tratei muito as medicinas de uma forma muito sagrada. Na minha primeira consagração, que foi algo muito amedrontante, porque eu estava com medo de início, né, eu estava passando por um processo depressivo na minha vida, onde desanimada, vibração baixa, enfim, ainda mais por um pouco do meu passado, né, que para quem me conhece ou já teve algum convívio comigo sabe que eu frequentava alguns lugares, conhecia talvez algumas pessoas que não era tão legal assim de energia. E claro, para quem acredita em energia sabe que tudo influencia. Eu gostei dessa frase, hein? Para quem acredita em energia sabe que tudo influencia. E para mim, naquele momento depressivo que eu estava vivendo, eu já tinha ouvido falar de amigos, pessoas que estavam próximo de mim, que já tinham feito a consagração do chá. Eu particularmente pedi muita direção de Deus, muita direção divina, né, dos seres de luz, para que eu pudesse fazer essa consagração. E mesmo com uma permissão, né, eu ainda tinha muito medo, porque eu já tinha visto, lido muitas coisas boas e muitas coisas ruins. A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Uma frase típica que eu acredito que alguns conhecem. Isso é um grande fato, até porque antes de você fazer a sua participação dentro do ritual, onde é necessário, né, que você faça uma preparação do seu mental e do seu físico. É necessário que você, durante uma semana, fique sem ter relações sexuais, né, com seu parceiro ou com sua parceira, sem o uso de substâncias aí, né, que possam ser prejudicativas, como álcool, drogas, enfim, e até mesmo alguns alimentos muito carregados, né? Carne, coisas de frituras, com gorduras, enfim. Durante esse ritual é necessário que você faça essa preparação para que você esteja um pouco mais leve, pelo menos o seu físico e o mental, até porque se a sua mente, comigo, né, no caso, já estava barulhenta naquele momento, já estava num processo ali muito desafiador, já estava meio baixo, desanimado, enfim. Para quem é ser humano ou já passou por um processo depressivo, ou até mesmo crise de ansiedade, sabe o que eu estou falando e o quanto é difícil lidar às vezes com isso. Então, dentro do ritual, é uma coisa que eu sempre tratei de uma forma muito sagrada. E uma coisa que me deu muita coragem de fazer essa minha primeira consagração foi porque eu tinha amigos próximos que já tinham feito essa consagração e, além disso, era uma consagração com os povos originários, os indígenas, né, que são os guardiões dessas medicinas da floresta. A galera pode me criticar, pode falar o que quiser, mas para mim essa é a minha opinião. Os povos indígenas, os povos originários, que têm essa credibilidade, essa autonomia de falar sobre as medicinas da floresta, né? Desde sempre. É claro que hoje existe muitas formas de estudo, de conhecimento, enfim. Voltando, dentro do ritual existe uma preparação, além de ficar uma semana, né, sem praticar esses atos. Você, dentro do ritual, vai ser guiado pela vibração e a frequência dos cantos e dos rezos, né, sejam pelos indígenas ou até mesmo por quem está responsável ali naquela cerimônia. Então é tudo guiado através da frequência, da vibração, até mesmo do aroma, né? Tem muitas pessoas que fazem uma defumação no ambiente, né, porque como às vezes a cerimônia, o ritual pode ser aberto, pode ter mais pessoas próximas, então cada um tem uma dor ou alguma coisa que está dentro de ti para ser solucionado naquele momento, dentro da consagração.
Para mim foi uma coisa muito surpreendente, porque por mais que eu estava num processo depressivo da minha vida, e uma das pessoas que me encorajou a ter esse pontapé, mesmo com medo, foi o Alok. Através de um documentário que ele fez há muito tempo atrás, de uma visita que ele fez numa aldeia indígena. Claro, não foi com o uso da ayahuasca, mas foi com outras medicinas da floresta. Pelo que eu assisti no documentário, se eu não me engano, né, ele foi um dos caras que me deu esse impulso, essa coragem mesmo com medo, além, né, do Pai Celestial, enfim. Para mim foi desafiador, curioso, porque a ayahuasca, ela tem uma forma de te acolher, né, durante o ritual muito linda de se ver, porque simplesmente ela vai acessar o seu eu mais profundo e acessar traumas às vezes que você nem imaginava, né? Você faz a consagração do chá ali, toma, se concentra, respira e vai de acordo com a vibração e os cantos que vão sendo guiados durante aquela cerimônia. E tudo aquilo vai te fazer com que, de forma lúcida, acordada, você tenha as famosas miragens, as famosas projeções astrais que vão te levar a você entender o que está acontecendo dentro de você, né? Qual que é o trauma, o que está te afetando, o que pode até mesmo mudar essa versão, né? Comigo foi bem diferente, eu estava num processo depressivo. Durante a cerimônia foi um processo maravilhoso, porque eu comecei a ter acesso a memórias que foram positivas e luz naquele momento. Então, para mim foi bom demais, que era literalmente uma terapia. E para quem não sabe, a ayahuasca em si, o Nichipan, ele é como se fosse 20 sessões de terapia ao mesmo tempo, né? E durante a força, que a gente chama de força, a força da ayahuasca é onde tudo acontece, onde pode vir à tona traumas internos, do passado, do presente, né? Para que você consiga liberar isso de alguma forma. E a liberação disso tudo, através do suor, do vômito, às vezes dá vontade de você ir no banheiro, né, durante a força, mas é uma forma de limpeza, para que tudo aquilo saia do seu corpo, né, através do chá, que vai, para mim, eu acho que vai ser tudo concentrado ali naquela forma de limpeza, né, os seus sentimentos, aquelas emoções, e vai tudo para fora de algum jeito, né? Claro que foi mais de uma vez que eu fiz o uso da ayahuasca, e a primeira foi de uma forma mais leve, a segunda já foi de uma forma onde foi mais intensa. Foi de uma forma tão intensa que a gente fala que você não passou mal com a ayahuasca, ela só fez você enxergar o mal que existia dentro de você, para que você lidasse com esse mal existente dentro de você. Então eu lidei com o mal interno que tinha dentro de mim, né, que eu nem imaginava, de algumas coisas que já tinham acontecido no meu passado, que foi surreal de ver naquele momento durante a cerimônia, né, durante a segunda cerimônia que eu tive, porque foi muito intenso mesmo. Naquele dia eu vomitei bastante, chorei, mas depois disso tudo, na minha primeira e na minha segunda consagração, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Eu já não conseguia ter aquela energia, aquela vibração baixa como antes, porque a Madrecita, de alguma forma, me fez enxergar de uma forma diferente o mundo. Como se eu estava enxergando de uma forma muito escura, ela automaticamente me mostrou que existe possibilidades da gente conseguir enxergar a luz onde a gente menos imagina. E
dentro de uma das minhas experiências, uma coisa que foi informada, assim, né? Eu digo informada mesmo, foi avisada, para nós cuidarmos do nosso tempo. O que é o nosso tempo? O nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, né? O nosso espírito, o nosso físico. Enfim, corpo, alma e mente. Cuidar do nosso tempo é tentar manter essas três coisas em equilíbrios para que a gente consiga ter uma vida mais leve, né? Porque desafiador nunca vai deixar de ser desafiador. A gente tentando lidar com essas três coisas, possa ser que não tem como possa ser, literalmente vai melhorar a sua vida. Eu acho que ela me deu uma expansão de consciência gigantesca na minha vida que eu sou muito grato. Eu tinha medo, tinha receio, ouvia muitas críticas, muitos julgamentos, mas graças a um direcionamento espiritual, até mesmo a coragem interna, né, que ainda tinha um pouquinho de coragem aqui dentro para poder fazer essa consagração, para entender tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim, fez com que eu entendesse tudo, né, tudo que era necessário naquele momento para minha evolução contínua, né, contínua nesse planeta aqui, que até então somos humanos vivenciando uma experiência espiritual? Não, somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Então não é necessário que você fique 100% no espiritual ou 100% no físico, na matéria. Então é necessário que você tenha equilíbrio, porque somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Para mim foi bacana demais, porque desde lá então comecei a criar mais consciência de muitas coisas, a desenvolver muito a minha parte emocional, né, que às vezes tinha muitos bloqueios, às vezes de falar eu te amo, às vezes de abraçar alguém que eu queria abraçar muito, né? Isso não era por timidez não, até porque eu fazia coisas que até eu mesmo desacreditava depois de ver, né? Dançar, curtir, me apresentar dependendo de alguma forma dançando, dançava freestyle na época, então pra mim não era timidez, era sim bloqueios emocionais que a gente não consegue enxergar. E graças às medicinas da floresta, né, principalmente a ayahuasca, né, claro que o uso do rapé, da sananga me ajudaram muito no meu processo e ainda me auxiliam, né, eu consigo dizer por mim, né, por mim mesmo, que foi uma das melhores escolhas que eu fiz naquele momento, né, para ter essa experiência e essa expansão de consciência que a ayahuasca me trouxe. Eu posso dizer que se um dia você pensa em consagrar ou tá aí procurando alguma coisa na internet, olha, procure pessoas de confiança que te oriente, te informe, levem esse conhecimento, né? Eu particularmente preferi consagrar minha primeira vez com povos indígenas, até porque são as medicinas da floresta, né? Claro que não estou fazendo nenhum julgamento, né? Daime, Ubandaime, enfim, de qualquer forma tudo é cura, né? Acredito que se você tiver sua primeira experiência na Umbanda, o Daime vai ser incrivelmente maravilhosa. Ou de primeira você pode tomar a famosa peia, né? A peia, na verdade, é aquilo que eu falei no início, que talvez não é que você vai passar mal, você vai tirar aquele mal que já existe dentro de você, você vai lutar com o mal que existe dentro de você, já que você não conseguia nem enxergar, entendeu? E aí é chamado de peia, mas não é uma peia, você só lida com o mal interno, né? Então, pra mim, hoje, se fosse dizer, olha, você que tá assistindo esse vídeo e pensa consagrar um dia, digo e repito, ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Então tem N processos, tem um segmento em cada lugar que é necessário que você fique bem informado, né? Se informe,
por favor, porque é muito necessário você seguir isso para que você faça a sua cerimônia, o seu ritual ali, né, de uma forma tranquila, leve e maravilhosa. Todas as minhas experiências foram maravilhosas que eu tive, e hoje, graças a Deus e esse processo espiritual que eu venho tendo na minha vida, eu posso ter esse relato aqui e compartilhar com vocês um pouco sobre, né? Até porque se eu for entrar em detalhes, em muitos detalhes, vai ficar gigantesco esse vídeo e eu não vou conseguir compartilhar um pouco resumidamente. São muitas coisas que acontecem durante uma cerimônia, né? Você tem ali suas visões, suas miragens, aquelas informações que vão ser necessárias para você. Cada um é cada um tem uma experiência, cada ser tem um universo dentro de ti. Então, hoje eu gostaria de trazer essa experiência, esse contexto de uma forma muito mais elaborada, uma forma muito mais trabalhada, um conteúdo como um documentário. Por enquanto eu não posso fazer isso, né? Por enquanto, mas um dia irei fazer para deixar registrado, não para as pessoas, mas para mim mesmo, para que a cada ano, a cada mês, ou não sei, vou brincar aqui, séculos, que eu possa olhar para esses vídeos e ver que eu quis evoluir, eu quis buscar uma forma de evoluir e deixei isso registrado, porque para mim isso é um ato de coragem. Então, quando você decide enfrentar você mesmo, enfrentar suas próprias emoções, seus próprios bloqueios, seus próprios traumas, isso é um ato de coragem. Quando você decide enfrentar tudo isso que existe dentro de você, para que você se dedique a ser um ser melhor, um ser humano melhor, não para as pessoas, mas para você e constantemente para as pessoas no coletivo. Até porque nesse mundo já existe muita maldade. Ou a gente faz o caminho inverso e tenta trazer luz para a vida das pessoas com muito amor, ou a gente só continua sendo só mais um. Se eu puder ser um instrumento de luz divina nessa terra, que eu possa ser.